glórias ao Senhor, Deus. Amém, meus irmãos. De pé como estamos, vamos ler o texto de Lucas, capítulo 8. Vamos ler o versículo 16 ao 18. No começo do culto nós lemos do 4 ao 18 e agora eu quero me ater aí aos 3 versículos da parábola chamada Parábola da Candeia. Vamos ler então? Lucas 8, verso 16 ao 18. Ninguém acende uma candeia, a cobre com algum vaso ou põe debaixo da cama. Antes, coloca no lugar apropriado, para que os que entram vejam a luz. Pois não há coisa oculta que não seja revelada, nem escondida que não venha a ser conhecida e trazida à luz. Portanto, vede como ouvis. Vamos repetir aí o começo, verso 18. Portanto, vede como ouvis. A quem que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece lhe ter, será tirado. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Nos abençoe nesta hora, nos fortaleça no entendimento, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos? Nós encontramos aqui a parábola da candeia. A parábola da candeia está logo no texto de Lucas. Está logo em seguida ao texto da parábola do semeador. Parábola do semeador, nós pregamos quarta-feira, tudo certo. Então, eu preguei a respeito da parábola do semeador no texto de Lucas, e nós observamos o que aconteceu. Vamos recapitular aí o texto da palavra, Lucas 8, a partir do verso 4. O versículo 4, o texto diz que ajuntou-se uma multidão, vindo de todas as cidades circunvizinhas para ouvir a palavra. E falou Jesus por meio de parábolas. E aí o versículo seguinte, Jesus começa dizendo que uma semente, o certo semeador saiu a semear a semente. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu as comeram. Outra caiu sobre a pedra e nascida secou-se porque não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto de 100 por 1. Tendo dito estas coisas, clamou: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos depois perguntam para Jesus o que é que ele estava dizendo, o que é que ele queria transmitir com essa palavra. O versículo 9, os seus discípulos perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. E no verso 10, Jesus então responde, ele lhes disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Não é? Esse texto é um texto bastante confrontador, né? Porque nós temos, no nosso tempo, por exemplo, muitas pessoas que entendem Deus chamando todas as pessoas, de qualquer jeito a pessoa vem e é recebida no sentido de, pode vir com qualquer coração, de qualquer forma que você vai prosperar, que você vai dar certo. E o entendimento, na verdade, que a parábola mostra, é que você pode vir e ouvir a palavra, ficar com ela, ela dar fruto, é outra história. Aí não é de qualquer jeito. A pessoa vem com todo o seu coração, de toda a forma que ela é possível, mas para permanecer com a palavra no coração, não é de qualquer jeito.
não é de qualquer forma. Como assim? Se alguém vier ouvir a palavra com os seus desejos pecaminosos, sem buscar se desvencilhar deles, a palavra não permanecerá em seu coração. Não poderá permanecer. Em outras palavras, o reino de Deus é exatamente a pessoa se sujeitar a Ele, que é o Senhor. Portanto, se eu venho ouvir a palavra cheio de pecado, cheio de maldade, no sentido de que eu entendo que há espaço para as duas coisas da minha vida, a palavra não permanecerá na vida dessa pessoa. E aí vem a explicação que Jesus dá no verso 10. Entenda, irmãos, para entender a parábola da candeia, eu preciso entender a parábola do semeador. Se você não entender a parábola do semeador, você não tem como saber a respeito da parábola da candeia. Então vamos percorrer aqui o entendimento mais uma vez, rapidamente, da parábola do semeador. Jesus está dizendo aos discípulos que a eles é dado a conhecer os mistérios do reino. A eles quem? Aos discípulos. Os discípulos receberam explicação, mas aquela multidão, nela havia todo tipo de entendimento. E aí Jesus, com a parábola, especifica esses pensamentos, essa compreensão inadequada sobre Deus e sua palavra. Muito bem, quais seriam elas? Ele começa a explicar. Ele explica primeiro, no verso 11, que a semente é a palavra de Deus. Esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho, são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem ao crer. Entenda, o texto está dizendo que aquela pessoa que recebe superficialmente a parábola do semeador, a primeira citação da semeadura é que a semente cai à beira do caminho. Versículo 5, mais uma vez. O semeador saiu a semear a semente. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi tirada, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Ou seja, essa semente caiu e ficou sobre o solo. Ela não caiu no lugar a ser plantada corretamente. Ela ficou visível. Você já deve ter plantado alguma semente, você sabe que nenhuma semente ela fica sob a terra, no sentido de que essa é a forma correta de plantar. Pode até dar alguma coisa. Por exemplo, sementes que caem do próprio pé, onde ela está, tem ali uma árvore, uma planta frutífera, cai o fruto e algumas delas vêm a nascer. Dependendo, você vai encontrar isso, mas a forma correta é preparar a semente, colocar de forma superficial, com pouca terra sobre ela, mas tem que a terra cobrir. Irmão Augusto pode dar aula para a gente sobre isso depois, né, irmão Augusto? Ou seja, trabalha com paisagismo, sabe muito bem. Se não tomar o devido cuidado, não vai para diante aquela plantação. Então, quando Jesus conta essa parábola, ele está dizendo: existem pessoas que recebem de forma superficial a Escritura. E se ela é de forma superficial, o inimigo vem e rouba a semente. Versículo 12, mais uma vez. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem ao crer. E aí vem a segunda semeadura. Os que estão sobre a pedra, os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria.
Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e na hora da provação se desviam. O que seria esta provação? Quando surgir a primeira pressão por ter a palavra, por crer na palavra, essa pessoa se desviará. Então, ela recebe a palavra, mas ela não está disposta a sacrificar nada pelo caminho de fé que ela recebeu. Quando uma pessoa se converte, recebe a palavra de Deus, e se converte, agora tem fé, ela precisa suportar a pressão, não é? Uma das pressões mais fortes é quando um muçulmano se converte, e ele é muçulmano de nascimento, seus pais são muçulmanos, e então seu filho, criado na fé muçulmana, se converte. O que nós sabemos disso pelos nossos missionários, não é? É que esse jovem, dependendo, esse homem, né? Ele nunca poderá, se ele quiser permanecer na localidade, ele nunca poderá assumir que ele é cristão. Porque isso é uma vergonha muito grande para aquele pai muçulmano. Na fé muçulmana, alguém que nasce na fé, não é alguém que se converteu depois, terá grandes dificuldades. Nos lugares mais radicais, eu não estou dizendo que a fé muçulmana ela declara isso, né? Mas existem interpretações diversas, e aonde ela é interpretada de forma radical, esse filho estará correndo risco de vida. Ele provavelmente, primeiro ele vai ser expulso completamente, o seu pai não vai mais falar com ele, haverá um repúdio completo, e se ele persistir na localidade, certamente ele não vai viver. Não vai viver. Nós ouvimos já testemunhos de pessoas que se converteram e que foi completamente repudiado do convívio familiar e que há muitos anos não falava com os pais porque os pais haviam declarado que ele não existia mais para eles. Então, nessa hora, a pessoa que recebeu a fé, que recebeu a palavra, diante dessa pressão, se ela não resistir, ela vai abrir mão da fé por causa da pressão. Isso pode acontecer também na área financeira, a pessoa adotar um emprego que ela terá que cometer algum tipo de pecado, e aí ela acaba cedendo, e então adota aquela situação. Nós sabemos que a palavra de Deus está cheia de ensino para nós. Um deles é o povo de Israel no meio do deserto, onde no deserto Deus sustentou com pão durante mais de 40 anos que eles caminharam. Deus deu pão no meio do deserto, deu água para beber no meio do deserto. Fez rios de águas amargas se tornarem águas doces, águas boas para se beber. É o caso lá das águas de Meribá. E Deus também deu carne para comer em meio ao deserto. Deu livramento, deu vitória sobre outros povos que batalharam contra o povo de Israel. E isso bem no começo da sua caminhada, como os irmãos conhecem o texto bíblico. Certamente você já entendeu que ali é uma mensagem para nós até hoje. O Deus que salva, que tira da escravidão, do pecado, que tira das mãos do faraó, que para nós, fazendo uma analogia com o Novo Testamento, é Satanás, tira das mãos de faraó, que faz com que o ambiente de pecado seja retirado, aonde ele nos dá uma nova natureza, um novo nascimento, o Espírito Santo renova a nossa existência e nós passamos a viver espiritualmente. E esse Deus que faz isso não nos deixará morrer de fome, não nos desamparará, Ele não nos deixará, como diz o texto de Hebreus, que na verdade cita também um texto do Antigo Testamento. Então,
essa pessoa não consegue se apegar a isso. E ela atribui que ela precisa agir para poder sobreviver e, infelizmente, com essa fé, ela não pode ir adiante. Meus irmãos, é muito sério isso, muito sério, não é? Ninguém fez nada. Nós ouvimos muitas vezes, eu tenho só liderando pessoas, irmãos. Eu sou convertido, esse ano, já fiz, 30 anos, me converti no mês de outubro, final de outubro, novembro, não marquei a data, mas eu sei que era o mês 10 ou 11 do ano de 1992. E logo, 1 ano e meio depois, eu já estava liderando alguma coisa na igreja, 1 ano e meio já estava liderando a juventude. Eu fui eleito vice, e o presidente saiu, e eu fui falar com o pastor disse que era comigo mesmo, que ele confiava que ia dar certo. E eu ali assumi, tive minha primeira liderança. 2 anos e meio depois, eu já estava dirigindo uma congregação. Era solteiro, vivia só para a obra, 24 horas para a obra. Graças a Deus, foi uma escola para mim. Com cerca de 5 anos, já tinha a igreja pronta para receber um pastor, que é o mesmo pastor até hoje, lá na Igreja Batista de Getsemane. É o mesmo pastor, a igreja abençoada para a glória de Deus. Tenho muita alegria quando eu vou no Acre e vejo aquele rebanho na mão daquele pastor abençoado. Inclusive, soube agora, eu contei aqui a experiência que eu fui lá visitar e fui na reunião dos embaixadores. Irmão, lembra dessa história? Fui na reunião dos embaixadores, estava lá aquele grupo de embaixadores. Um embaixador me pegou pela orelha, o pastor da igreja foi me apresentar, disse: aqui é o pastor Renato, começou o trabalho aqui e tal. Aí um dos embaixadores pediu para fazer uma pergunta, disse: pastor, lá na sua igreja tem embaixador do rei? Ah, menino macho. Aí eu fiquei sem graça, porque tinha começado, tinha parado, né? Nós tínhamos, depois parou. Aí eu, rapaz, irmãos, eu saí de lá com a orelha quente, puxada. Deus puxou naquele dia e me rodou no ar, ó. Pense numa orelha, esticou. E eu de lá vim com um propósito refletindo. Aí quando eu cheguei, dei testemunho, foi o dia que o irmão Alain sentiu Deus falar o coração dele, porque ele tinha sido embaixador, né? E nós temos hoje o trabalho dos embaixadores, vai muito bem, graças a Deus, já dando fruto aí para a glória do Senhor. Mas eu estou contando isso para dizer que irmãos, ele não organizou, o pastor Lamarck, junto com outras embaixadas, organizaram um ônibus vindo lá do Acre para o Rio de Janeiro, para o Sítio do Sossego, onde é a sede dos embaixadores do rei nacional, né, aqui no Rio. É um sítio preparado para os embaixadores do rei, já deve ter uns 40, 50 anos esse sítio, e eles vieram de ônibus de lá. Eu digo, rapaz, que aventura para embaixador, hein, irmãos? Para a embaixada foi uma aventura maravilhosa, e eu fiquei muito feliz com isso. Estou citando isso só para falar de um fruto lá da igreja. Mas eu estou aqui dizendo para você que nesses anos todos lidando, eu já ouvi de tudo quanto é possibilidade de trauma, de problema. E a maioria dos problemas que as pessoas têm, os mais difíceis de curar, envolve sexualidade. Quando a pessoa foi agredida sexualmente, são dos mais complicados para curar. Eu digo a você que dependendo, a pessoa convertida, dependendo, ela vive lidando com aquilo de tempo em tempo, está controlado, ela liberou perdão, está tudo certo, mas de tempo em tempo a pessoa é assombrada com os fantasmas do passado. Eu estou citando isso para dizer para você que é muito sério este assunto, e nós como igreja, nós precisamos ser velozes para nos posicionar e proteger qualquer criança que esteja ao nosso redor, ao nosso alcance. Nós não podemos nos posicionar diferente. Por isso, irmãos, que eu não abro mão. Você pode ouvir o que for.
mas nós temos um propósito, a restauração da família. Por isso que nesta igreja sempre haverá, todo semestre terá um curso Homem ao Máximo, um curso Mulher Única, ainda que seja uma turma em cada semestre. Atualmente só um é membro da igreja, até porque a maioria já fez. E nós estamos com 3 pastores da turma, e eu estou feliz porque pelo menos 2 já disseram, eu vou implantar esse trabalho lá na minha igreja. Pastor, como esse trabalho é importante. Eu não estou dando elogio para mim, porque não é elogio para mim, é para o Senhor que idealizou tudo isso. Pelo menos 2 igrejas. Qual é o grande assunto sempre? Famílias detonadas, destruídas, que deixam vulneráveis seus filhos. Seus filhos estão vulneráveis, porque ali não tem um homem de verdade olhando pelos seus filhos, cuidando dos seus filhos e protegendo seus filhos. E aí eu estou contando uma história lá dos Estados Unidos e tal. Está com 3 semanas agora, aconteceu aqui no colégio. Não há violência, ninguém foi violentado, não aconteceu, em nome de Jesus não vai acontecer. Mas tinha uma adolescente aqui da igreja no banheiro, e aí entra um rapaz vestido de mulher, todo maquiado, entrou no banheiro. Aliás, o contrário, ela ia entrando, ele ia saindo. E aí o pai foi lá, conversou com a diretora, e a diretora ficou de providenciar um banheiro que estava parado para aquela pessoa usar. Irmãos, nós não queremos discriminar ninguém, não queremos tratar mal, temos respeito a todas as pessoas, mas nós não podemos lidar com esse assunto de forma diferente. Se alguém decidiu qualquer orientação sexual que queira, isso é um direito que a pessoa tem, o país é livre. Mas eu não posso ser agredido na minha liberdade, e para a segurança das nossas adolescentes e adolescentes, nós não podemos nos submeter a isso. E aí eu recebi a ligação daquele pai preocupado, pastor, e aí o que eu faço? Eu digo, você vai lá, você trata de conversar com essa diretora, leve o noticiário desse crime que aconteceu nos Estados Unidos, fale com a diretora, informe essa diretora, e que ela não pode pôr a mão no fogo por quem quer que seja. Nós não podemos, irmãos, para os irmãos terem uma ideia, existe nessa linha dessa sexualidade que está sendo pregada para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, o entendimento que existe uma orientação, porque ele tem que decidir se ele é homem, se ele é mulher. Existem deles que eles estão em fase de decisão, ele não sabe se é homem, não sabe se é mulher. O entendimento é esse: se nesse meio tiver um coração maligno, se fazendo passar só para ter acesso ao banheiro, só para ter acesso ao banheiro das mulheres, para ali promover a destruição, nós não podemos nos calar sobre esse assunto. Agora, você acha que com esse evangelho fraco que tem aí, onde o crente lê a Bíblia de tempo em tempo, ele não sabe o que diz a Bíblia, ele não sabe o que os profetas passaram pregando a palavra? Leia sobre o profeta Jeremias, você vai ficar horrorizado com o que fizeram com o profeta Jeremias. Ele aqui dizendo, vocês estão em pecado, tudo isso está errado, e o pessoal maltratando, batendo, jogaram ele na cisterna, fizeram mal, quase morreu. Se ele existisse hoje, ele seria considerado um crente derrotado. Por quê, irmãos? O crente abençoado do nosso tempo, em muitos lugares, é um crente que anda num carrão, que tem uma casa linda, que tem um empregão, que só anda bem vestido. João Batista, no nosso meio, seria considerado louco, porque ele nem veste direito. A Bíblia diz que ele morava no deserto e vestia roupa de pele de animal, comia mel e gafanhoto.
seria considerado maluco. E quero deixar claro para muita gente, irmãos, é incrível como tem quem acredita nisso. Tem gente que acredita naquele tempo como sendo um tempo que todo mundo andava sujo e mal vestido. Você não conheceu ainda a Bíblia. Sujo e mal vestido é ruim. Meu irmão, as pessoas andavam era bem vestidas, sim. E eu não estou falando isso dizendo que você tem que andar assim, desse jeito, assim assado, que é elite. Não, não, isso aí está tudo errado, esse pensamento aí. Eu apenas estou dizendo que naquele tempo já era uma loucura João Batista vestido desse jeito. É isso que eu estou dizendo. Agora eu lhe pergunto, quem foi que levantou João Batista? Fui eu? Foi você? Foi Deus, irmãos. Mas qual o meu objetivo que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que muita gente certamente repudiava João Batista pela aparência. E essa pessoa ficou como? Sem a palavra de Deus. Ficou sem Bíblia. Ficou sem Escritura. Estou parafraseando com a nossa realidade, que é Bíblia, né? A pessoa, quando pensa a palavra de Deus, pensa em Bíblia. Eu estou parafraseando com isso. Agora, por que ela ficou? Porque ela estava buscando um grande orador, bem vestido, que morava bem e que comia as melhores comidas. Quem seguiria João Batista? Irmãos, João Batista é considerado um dos pregadores, um dos profetas mais poderosos da Escritura. Não fez um milagre, só pregou a respeito do pecado. Só falava sobre arrependimento. Não produziu um milagre de curar enfermos. Mas as multidões vinham para se batizar. Aí quando a gente olha assim, vinham as multidões, alguém olha e diz assim, mas vinham as multidões, pastor. Meu irmão, você vai ver que as multidões que vinham pela palavra de Deus. A palavra, a unção de poder na pregação era tão intensa, que a palavra atraía as pessoas, literalmente. Sabe o que Deus está dizendo em João Batista? Não é a aparência do pregador, não é o que você vê e a vida do pregador, mas é a palavra que ele carrega. Hoje em dia, coitado do pastor, porque dependendo se ele não seguir a moda, qual é a moda desse tempo? O pastor tem que ser youtuber. Se ele não for, o pastor não está atualizado. Estou falando para você. E aí, a moda do nosso tempo é a igreja desse jeito, dessa forma, quando a igreja somos nós e a palavra de Deus tem que habitar na nossa vida. Então, eu digo a você, o crente do nosso tempo, aguado, não suporta pressão, não suporta provação. Eu ia falar só um pouquinho. Senhor, ajuda. Verso 14, vamos lá, irmãos, rapidamente, ainda tenho ainda aí uns 20 minutos. Verso 14. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e com o passar dos dias são sufocados com preocupações, riquezas e prazeres da vida, e o seu fruto não chega a amadurecer. Veja, o seu fruto não chega a amadurecer. O Jesus se refere ao quê? Versículo 7. Outra caiu entre espinhos e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. O texto está dizendo que ela cresceu. Aqui cresceu de um jeito que chegou a ter fruto. Mas o fruto não amadureceu. O fruto não amadureceu porque os espinhos cresceram primeiro e sufocaram, mataram aquela planta. O que são os espinhos? Os espinhos são as preocupações, riquezas e prazeres da vida. E o seu fruto não chega a amadurecer. Como assim? Lembra daquela história que você já ouviu alguém? Fulano, eu acho muito legal ir para a igreja, mas estou tão novo, quando eu estiver mais velho eu vou.
Não, eu vou aproveitar a vida primeiro, depois eu vou. Eu acho que todo mundo já ouviu algo assim, ou parecido com isso, não é? Aí alguém até diz, com todo respeito aos nossos mais experientes, ô rapaz, a igreja não é asilo não, né? Não é casa de repouso não, tu vai acabar aí a tua vida, vai vir com doente para a igreja, velho, né? Doente como assim? Fumou tudo que podia, usou tudo que podia, acabou com a vida, pegou uma doença mortal lá, aí agora eu vou para a igreja, né? Não, peraí, rapaz, não é assim não. Mas aí alguém do lado pode dizer, pastor, coitadinho, que bom que ele está ouvindo a palavra, não é? Que bom que ele está ouvindo a palavra. Irmãos, entenda bem, quando Deus planta a palavra dele no coração, o texto aqui está falando daquilo que Deus vê, e ao mesmo tempo está falando do que a gente vê. Deus é que planta a semente, e Ele dá a semente a todos, porém, a semente que é dada não permanece muito tempo. Não permanece. Você não sabe disso, né? Mas inúmeras vezes já aconteceu. A pessoa veio, recebeu Jesus, e aí ela começou a ter que tomar decisão, e as decisões envolviam ela romper com prazeres. E muitos não têm coragem de tomar a decisão de se abster de prazeres da vida. Vamos repetir aí? O texto, versículo 14, com o passar dos dias é sufocada com preocupações, riquezas e prazeres da vida. O riquezas aqui, certamente, é aquela proposta. Vou te dar muito dinheiro, mas se prostrado me adorares, né? Do reino do mundo. Eu vou te dar esse dinheiro, mas você vai ter que mentir aqui, vai ter que assumir aqui um negócio e tal. Você vai ser o dono da empresa de fachada, você vai, enfim, né? Mas você vai ter dinheiro. E aí a pessoa, porque não quer abrir mão de ter aquele dinheiro, ela abre mão da fé. E o fruto que estava começando a aparecer, ele agora será destruído. Ah, pastor, mas fulano é da igreja até hoje. Ele é envolvido com coisa errada, mas é da igreja até hoje. Aí eu estou falando de uma forma geral, né, irmãos? Aliás, todo mundo sabe que eu não mando indireta de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Eu creio que você está abençoado no nome de Jesus, né? Mas eu falo assim, mas tem fulano, pastor, que pode estar assistindo, que bom que ele tenha assistido. Não tem isso. E se tem, ninguém sabe, pelo menos eu, né? Mas assim, o que eu estou dizendo é que na hora que a pessoa tem que romper por causa da fé, ela não abre mão. E ela pode até permanecer na igreja, mas o fruto não tem. Por quê? É aquela pessoa que todo mundo sabe, é da igreja, mas tem uma vida de pecado, uma caminhada de pecado. Não abriu mão do pecado. Ele ainda permanece na igreja, é crente e está na boca do povo, não tem fruto. Não, fulano, por isso que eu não vou para a igreja, olha aí fulano. Não é? Quem nunca ouviu isso, irmãos? Ô fulano, vamos para a igreja. Sua igreja é aquela A, B, C, D, ou aquela, né? Alguma igreja que seja. Estou falando de uma forma geral. Não vou. Não vou. Por quê? Porque lá tem um fulano, rapaz, que é da igreja, mas não abre mão das riquezas, não abre mão dos prazeres da vida. Não abre mão. Muito bem. Quando se recebe a palavra, não se pode viver com as duas coisas. Estar na igreja, servir a Deus, ser um discípulo de Jesus e desfrutar dos prazeres do mundo. Desfrutar dos prazeres do pecado, que são repentinos, passageiros, são vaidade, passam, se acabam. Muito bem. Verso 15. O que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a retêm no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Eu estava estudando sobre esse texto e o autor de um dos comentários bíblicos que eu acompanho, que eu gosto muito, inclusive, ele chega a dizer que esse honesto e bom aqui só pode ser lido, deve ser lido, como, por exemplo, os discípulos.
que eles permaneceram com a palavra. Quem era a palavra? Jesus. Jesus é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne. E eles permaneceram com Jesus. Lembra quando Jesus perguntou, aí é eu que estou falando, né? Assim, o comentário dele foi breve, assim, desse jeito, mas agora eu quero acrescentar. Lembra quando Jesus perguntou aos discípulos assim, o que falam quem eu sou? Aí os discípulos responderam, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas que ressuscitou, que voltou à vida, né? No caso seria o próprio Elias. Outros dizem que tu és um profeta, que tu és... Enfim, aí, por fim, Pedro diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro diz, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde, não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o Pai que estás nos céus. Irmãos, o que o povo dizia? Dizia o que Jesus não era. O que os discípulos diziam? E ali, ao que dá a entender, Pedro é o porta-voz de todos ali naquela fala. Pedro respondeu certo, mas por quê? Porque ele estava junto da palavra. Ele estava com Jesus. Então, observe bem, a parábola começa numa escadinha. Na primeira, a palavra é superficial, cai sobre a terra. O diabo vem e rouba. Na segunda, cai superficialmente numa terra que tinha pedras. Então o sol vem e queima. Na terceira, chegou a crescer a planta, chegou a dar o fruto, só não amadureceu. Notaram a escadinha aí? E na quarta, foi plantada, deu fruto, e esse fruto foi até o fim, deu 100 por 1, 70 por 1, parafraseando aí com outros trechos que a parábola é citada nos outros evangelhos. Isso é possível como? Irmãos, nenhuma planta cresce do dia para a noite. Leva meses, dependendo, anos. Por exemplo, um dia eu estudando sobre o mel, né? Mel de tâmaras. Uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, não tem mel de abelha naquele tempo. Eu preguei aqui, os irmãos lembram? Preguei aqui, estou explicando sobre quando Deus prometeu uma terra que mana leite e mel. O leite e mel resume a fartura da terra de Canaã. Por quê? Porque se tem leite, então tem pasto para os animais, não é? Então, se tem pasto, o clima é bom e tem comida para os animais comer. Não tinha esse negócio de plantar capim não, viu, irmãos? Esse negócio é do nosso tempo. A pessoa levava, o dono do rebanho levava onde tinha pasto. Aí, leite e mel. Se tem mel, tem abelha. Se tem abelha, tem polinização. Se tem polinização, tem fartura em abundância. Eu citei um pouco disso quando eu falei do Monte Hermon aqui. O Monte Hermon, como orvalho de Hermon. E aí, você vai estudar sobre o Hermon, que é uma das faces do Monte Horebe. Você vai encontrar que existia animais do topo da cadeia alimentar, residindo em grutas, em cavernas, no Monte Hermon. E esses animais só fariam morada ali, se tivesse abundância de comida. E se tinha abundância de comida, tinha plantas diversas, tinha frutos diversos. É uma cadeia de ordem. E o Senhor compara aquele monte, a bênção do orvalho de Hermon, que produz aquela riqueza toda de vida, de animais. E eu citava isso para dizer, aliás, quando eu estava estudando isso, né, porque houve uma contestação que não existe mel, existe mel de tâmara só. Aí eu fiz a pergunta, eu digo, então, eu morro de rir, às vezes, das doideiras que eu falo também. Mas aí eu digo, tudo bem, só tinha mel de tâmaras.
Mas e aquele mel daquelas abelhas que fizeram morada no corpo do leão morto? Os irmãos lembram que Sansão foi lá e pegou? Seria de tâmaras aquele mel? Aí eu fiquei pensando assim, né? Alguém fazendo mel e colocando no corpo do animal, né? Desculpa, irmãos. Aí eu digo, e aquele mel que Jonatas pegou com a ponta da lança, que ele estava com fome? Irmãos lembram? Eles saíram para uma batalha e Saul disse, olha, ninguém vai comer enquanto nós não vencemos o inimigo. E aí Jonatas não sabia, aí ele viu o mel, estava com fome, pegou com a ponta da lança, comeu, se fortaleceu e lutou, desbaratou um grupamento todo de inimigos. Aquele mel que estava lá, alguém foi lá, pegou o mel de tâmaras que fez. Para fazer o mel de tâmaras, irmãos, tem um processo. Pegou o mel, aí eu fiquei pensando a pessoa colocando lá na árvore lá, bem aqui, eu vou colocar esse mel de tâmaras aqui. E aí vai vir Jonatas com a ponta da... Ou seja, tinha abelha assim, ora. Mas parece que tem gente que ouve a palavra e tem que desfazer o que está ouvindo, né? Aí eu digo, tá bom. Preste atenção que o que eu estou falando tem a ver com a pregação, você vai ouvir agora. Agora que a pancadaria vai começar. Preste atenção. Depois de ler o versículo 15, que está dizendo que a semente plantada leva tempo, a semente, ela leva tempo. O texto diz que essa semente caiu, cresceu e deu fruto de 1 a 100. Uma semente gerou fruto até 100 por 1, aliás. Em outras palavras, você ouve a palavra hoje, e você tem que ter a paciência de permanecer com a palavra é Jesus. Em outras palavras, meu irmão, você tem que perseverar caminhando com Jesus, para que o fruto venha no tempo certo. Hoje em dia o cara se converte, na semana seguinte ele já quer a família toda convertida. Se ele estiver desempregado, ele quer um emprego, que o dono da empresa vá na casa dele e leve o contrato, de preferência, porque o meu Deus é um Deus poderoso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando, na verdade, você quer saber como é que vai dar fruto, olhe para Jesus e os discípulos. Foram 3 anos e meio, de manhã, de tarde, de noite, Jesus com os discípulos. Eu não me esqueço, irmãos, se converteu uma pessoa, tinha falido tudo, a esposa foi embora, o cara ficou falido sem esposa, sem dinheiro, com um monte de dívida. Aí se converteu, eu peguei para cuidar. Faz uns 10 anos, eu acho isso, 7 anos. Aí, irmãos, o estudo com esse senhor era uma tribulação. Por quê? Eu estava aqui tentando dar o estudo e ele tinha 1000 perguntas. Perguntas assim, e por que Deus permitiu isso? E por que eu falei? Por que minha mulher foi embora? E por que disso? E por que daquilo? E o senhor acha que eu vou conseguir pagar essas contas? E irmãos, era uma angústia. Aí eu digo, irmão, vamos aqui estudar. Calma, cada coisa no seu devido tempo. E aí teve um dia que ele disse, pastor, quando que o Senhor Deus vai responder minhas orações? Aí eu digo, meu Pai amado, meu Senhor. Ele não entendeu. Ele entendeu que ele veio no supermercado. A igreja é um supermercado. Aí ele vai chegar na prateleira do relacionamento, vai ter a esposa de volta. Na prateleira do dinheiro, e vai ter o dinheiro que ele precisa. Ele vai na prateleira da empresa, ele vai ter a empresa de volta. E no próximo culto, mais uma coisa e mais uma coisa. Irmãos, o maior ganho que nós temos na vida é a salvação, é o perdão dos pecados. O perdão dos pecados. Você estava em trevas, agora está na luz. Essa mensagem, ela não é satisfatória para o coração que só quer os prazeres desse mundo. A pessoa acha muito ruim ter que esperar até a vinda de Jesus.
ou até quando morrer para poder passar para a glória e ter alguma coisa. Ela quer agora. Então olhe para os discípulos, eles deram fruto, mas tiveram que ser preparados para dar fruto. Muito bem, aí tem pano para manga, quem sabe outro dia. Mas finalmente, versículo 16, observe, Lucas está colocando a parábola da candeia logo em seguida, e ele diz: ninguém acende uma candeia e cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, antes coloca no lugar apropriado, para que os que entram vejam a luz. Entenda bem, o que ele está dizendo aqui são duas coisas. Ele está falando que o que Deus faz, Ele vai colocar exposto. Eu acredito que nós temos aí no multimídia já a lâmpada. Põe aí para a gente. Vamos entender o que é uma lâmpada da época. Era mais ou menos desse jeito. Tem um ou outro modelo diferente, mas aí muda, que tem um acabamento melhorzinho, os desenhos e tal. Mas basicamente é isso. É do tamanho de um prato, ou um prato pequeno, aquele de bolo, né? Tinha delas bem grandes também, com a boca bem maior em cima. Para que serve essa abertura maior, redonda em cima? Para a respiração do óleo, que era o óleo, o azeite de oliva que nós temos hoje. Aliás, irmãos, eu aprendi ontem, né? Vou só pôr em prática, eu pretendo fazer uma dessa com recursos atuais. Você pode fazer hoje uma lâmpada dessa com um frasco de azeite, que tem a tampa de metal, por exemplo. Você pode fazer, compra o pavio, tem pavio da grossura aí de 5 milímetros para vender, custa bem baratinho, e é mais ou menos da espessura daquele pavio ali que era usado na época. Essa é uma lâmpada da época de Jesus. Quando Jesus fala de lâmpada, ele está falando desse objeto. O azeite era colocado ali dentro, era o azeite de pior qualidade que tinha. Você pode usar na sua casa o óleo de cozinha, você vai fazer a limpeza dele, vai coar, tirar todo o resíduo, e você pode usar o óleo de cozinha, e ele vai queimar no pavio normalmente. Para que serve o óleo? Ele mantém a queima ele dá um controle na queima, e mantém ele de formato adequado. Não é adequado você comprar o óleo no posto de gasolina, o óleo diesel, nem precisa, né? Você pode usar o óleo de cozinha mesmo. O óleo da época era o óleo tirado da azeitona, que era o que tinha em abundância, né? No período da história você vai encontrar o óleo de baleia, porque o óleo de baleia tem um poder especial para um monte de coisa. Era, inclusive, a moeda de troca durante um certo período da história no Brasil e no mundo. Isso já se acabou, mas só estou citando que só basta ser óleo. Basta ser um óleo. E vai pegar fogo, vai iluminar do mesmo jeito. Com o pavio certo, vai iluminar. Então, a parte superior tanto servia para colocar o azeite, como também era para respiração. E essa abertura do pavio, pode ver que ela não é da espessura do pavio, porque também precisava ter respiração ali. E então, irmãos, isso durava a noite inteira. E no outro dia ainda tinha, dependendo da quantidade de azeite que tivesse ali. Então, essa iluminação é que Jesus cita aqui. Agora, preste bem atenção. Ninguém acende uma candeia e cobre com algum vaso. O que vai acontecer se cobrir com vaso? O ar vai se acabar e ela vai apagar. O ar vai ser queimado, vai queimar o ar que tem ali e vai se apagar. Antes coloca no lugar apropriado para que os que entram vejam a luz. Entenda bem, Jesus estava dizendo para os discípulos: a vocês é revelado os mistérios do reino de Deus. Vamos ver aí, verso 10. A vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus.
Jesus estava dizendo para os discípulos: eu vou falar com vocês agora os mistérios do reino de Deus. Isso significa que o que aconteceu na parábola é uma realidade que iria se cumprir todos os anos, todo o tempo na vida dos crentes. E eu costumo dizer, irmãos, que nós precisamos aprender sobre essa parábola. Por quê? Porque vai continuar pessoas vindo para a igreja, recebendo a palavra, vem a pressão, a pessoa se desvia. Vai continuar existindo pessoas que recebem a palavra, fica 1 mês, 2 meses, fica 6 meses ali ouvindo a palavra, o fruto já está aparecendo, já apareceu, mas os espinhos permaneceram no lugar. O que era para fazer? Tinha que arrancar aqueles espinhos. O que é arrancar os espinhos? Agora você é crente, você não pode permanecer mais na prostituição. Você tem que largar a amante, você tem que largar o adultério, você tem que largar o amor ao dinheiro, você tem que sair dessa situação. Só há espaço para a palavra de Deus. Mas o que acontece se a pessoa não fizer isso? Ela não permanecerá. Como é que é a igreja do nosso tempo? A igreja do nosso tempo, quando eu falo igreja, estou falando de uma forma geral, hein, irmãos? A igreja do nosso tempo, desculpa, é assim: pastor, meu tio veio para a igreja, pastor. Verdade que ele tem outra mulher. Pastor, agora ele não quer vir mais. Ele ficou 6 meses, será que não dava para dar uma força? Irmãos, nós podemos ir lá, nós podemos orar de joelho, podemos orar de ponta cabeça, na barriga do peixe, que seja, que nem Jonas. Mas no final, só a palavra de Deus, num coração honesto e bom, vai dar fruto. Se ela lá no coração dela não se arrepender dos prazeres, não permanecerá. E aí eu pergunto, se eu perguntar aqui para os mais antigos, quantas vezes você foi, orou, falou, se posicionou para ajudar a pessoa, mas ela não quis. Eu não estou dizendo que não tem que ajudar, tem que ajudar, nosso trabalho, devemos orar, devemos fazer a visita, devemos fazer o que for preciso. Mas eu estou dizendo que nós temos que abrir os nossos olhos, porque quando o texto diz que será revelado, nós estamos diante da revelação da realidade dos fatos. O que Jesus está dizendo, eu disse aqui que ele diz 2 coisas. Uma delas é que na caminhada nós vamos ter o coração dos homens revelado. Quem quer e quem não quer. Nós vamos ver pessoas que aparentemente querem muito, mas nós só vimos o exterior. Nós não sabemos o que se passou no coração. E nós temos que ser maduros suficientes para entender que só tem espaço para uma coisa na nossa vida, somente a palavra de Deus, irmãos. Não invente de brincar com o pecado, não invente de dizer, não, Deus sabe, Deus me entende, Deus sabe como é difícil viver sem isso aqui. Não, meu irmão, não faça isso. E aí, o texto então declara: ninguém acende uma candeia e cobre algum vaso com um vaso ou põe debaixo da cama. Esse põe debaixo da cama, não esqueça o formato de cama que nós utilizamos, né? A cama que nós utilizamos, para nosso conforto, fica da altura do joelho, não é isso? A maior parte. Fica, dependendo da altura do colchão, você tem que se esforçar um pouco para botar o pé, né? Mas a maioria é na altura do joelho. Você se senta e o pé fica próximo ou posto no chão, não é isso? Isso não existia na época de Jesus. Era uma esteira que ficava no chão, literalmente, e quando a pessoa se levantava, ela arrumava a cama. Como é que arrumava a cama? Ela enrolava aquilo. E às vezes colocava num outro lugar ou no canto.
que Jesus está dizendo, olha, não inventa de colocar uma candeia debaixo da cama não, que não vai dar certo. O que vai acontecer, irmãos? Vai pegar fogo, porque não foi feita para isso. A candeia, a lâmpada, não foi feita para isso. Ela foi feita para colocar em cima. Aí Jesus coloca no lugar apropriado. Algumas traduções têm velador. Alguém aqui tem essa tradução aí? Tá, velador. Literalmente, um buraco feito na parede, onde dava para colocar essa lâmpada. Ou uma pedra colocada ali, chumbada ali numa coluna da casa, a coluna principal, onde essa lâmpada era colocada e iluminava toda a casa. Entenda, não há nada, verso 17, pois não há coisa oculta que não seja revelada. O revelado aqui é que a lâmpada foi acesa e ela tem que ser posta para ser vista por todos. Irmãos, entenda a parábola do semeador. Eu disse que Jesus está dizendo duas coisas. Duas coisas. E a segunda que ele está dizendo, a primeira é que os corações dos homens serão revelados. Chegou a palavra, espera que tu vai ver. Uns recebem a palavra hoje, não dura uma semana. É a primeira. Outros fica até um tempo, mas não permanece. Outros demoram ainda mais, até nasce o fruto. Eu falei e não falei do que eu ia falar, né? Quando eu falei do mel de tâmaras, é porque eu fui observar que uma tâmara, para você comer, você vai ter que esperar cerca de, no mínimo, 15 anos. 15, quanto tempo é? Alguém sabe? Eu me esqueci se é 15. Quanto tempo é? Quem lembra? É 100 anos, né? Ou seja, essa geração não vai ver. Eu plantei agora, eu vou ver? Eu tinha me esquecido, Elias, isso aí é 15 anos, não é 15, é mais. 100 anos, né? Obrigado. Então, veja bem, você planta agora uma tâmara, uma planta que vai dar tâmara, fruto. Leva 100 anos para poder comer o fruto. Aí eu pergunto, se a palavra de Deus é semente, e nós queremos frutos rápidos, como que nós estamos certos? Nunca, irmãos. Então, você está lidando com alguém que se converteu agora, não permita que ela acredite que ela vai ter resultados rápidos, mas abra a visão para ela que o maior ganho ela já recebeu, foi o perdão dos pecados. E que ela está agora na presença de Deus, e ela pode falar com Ele, e pode receber a voz dEle, e ter comunhão com Ele. Isso é o maior ganho que alguém pode receber. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque a pessoa vem do mundo, com os valores do mundo, e lá no mundo é o resultado, eu fiz e recebi, não fiz, não recebi. Isso não combina com a fé cristã. O que nos mantém no reino é o Senhor e a sua palavra. Mas só há espaço para a palavra. Não invente de ter as duas coisas, o pecado e a palavra. E aí, irmãos, pois não há coisa oculta que não possa ser, que não seja revelada, nem escondida que não venha a ser conhecida e trazida à luz. O erro aqui, quando se lê esse versículo, é a pessoa achando que está falando de pecado, né? Não é o pecado. Lucas aqui está dizendo o seguinte: deu fruto é para ser visto. O que Deus fez é para ser visto. O que foi que aconteceu com os discípulos? Agora ide por todas as nações e pregai o evangelho. Jesus estava dizendo o que para eles? Vocês vão ser vistos. Irmãos, se você é crente, mas você não é uma candeia acesa,
Você não foi posto no velador ainda. Você está no lugar errado. Se você cobrir uma candeia, uma lâmpada, ela vai se apagar. Eu vou dizer uma coisa que mais desvia crente: ficar magoado. A pessoa se magoa, normalmente o magoado ele se isola, ele não quer mais sair com ninguém, não quer mais ver ninguém, não vai mais no almoço em família, está magoado com o tio, com a tia, com o irmão, não vou. Daqui a pouco ele está isolado. Na igreja isso pode acontecer. A pessoa tem um problema de relacionamento, aí se isola também agora, e acha que está com razão. Aí a pessoa se isola, fica, né? E aí essa pessoa vai morrendo espiritualmente, porque ela esqueceu o propósito. Irmãos, vamos renovar aqui o propósito da igreja. Você veio, o Senhor te recebeu do jeito que você estava, quebrado, sujo, imundo e lamacento do pecado. Ele lavou você com sangue. O sangue do Cordeiro lavou os seus pecados. Ele te deu vestes novas, colocou sandálias nos teus pés. Vamos parafrasear aí com a parábola do filho pródigo. Ele colocou no seu dedo o anel, ele restaurou você, ele abençoou a sua vida. E agora você foi chamado para pregar o que ele fez às outras pessoas. Portanto, você não pode ir para debaixo de um velador, ou para debaixo de uma bacia, alguma coisa que cubra. Um vaso, conforme está aí no texto. Então, você foi chamado para iluminar. Quando a Bíblia diz nesse texto, aqui, neste texto, não é coberto com uma vasilha, com um vaso, mas é posto em um lugar que todos vejam. O que você recebeu, a mensagem de salvação, não é para parar em você. Por isso que quando a Bíblia diz da obra do Espírito Santo, nós não somos açude. O que é um açude? Um lugar que tem água, mas a água não vai para lugar nenhum. A Bíblia se refere a rio. Aqueles, quem crê, vem a mim e beba. Aquele que beber da água que eu der, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem tem sede, vem a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. Falando do outro texto de João. Por que o texto se refere a rio? Porque o que flui em nós é para alimentar sem limite. Vamos ver um rio em plena utilização. Está lá Pedro pregando a mensagem lá em Atos dos Apóstolos. Ele vai do começo ao fim a crucificação de Jesus. Quando termina, ele diz, a mensagem não é só para vocês, mas é para todos quantos o Senhor chamar. Rio. Então, você foi chamado para pregar a palavra, Deus te tem um ministério. Você foi chamado para cantar a mensagem, a palavra cantada. E você está sendo posto um vaso sobre você. Cuidado, meu irmão. Porque quando Jesus venceu Satanás, ele estava em plena caminhada com Deus, colocando Deus em evidência. E uma pessoa que está se apagando, que está ficando sem ar, a iluminação ainda existe, mas está ficando sem ar, está ficando sem alimento, vai apagar. E uma lâmpada sem utilização não serve para nada. Nós fomos chamados para iluminar, irmãos. Como é que você vai saber que você está iluminando? Você chega num ambiente, o mal terá que ser posto ordem nele. Você não vai conviver com alguém que está oprimido de demônio. Você vai orar e a pessoa vai ser liberta. Você não vai conviver com o mal em pleno andamento, sem tomar uma postura
Eu não estou dizendo que você vai ter solução para tudo, porque muitas coisas, às vezes, Deus vai permitir acontecer para te ensinar algo. Mas eu estou falando sobre você ser instrumento de Deus no lugar. Irmãos, quantas vezes eu fui fazer uma visita, eu me lembro, eu fui visitar o casal que me ajudou no seminário, que nos ajudava no seminário, vieram ao Brasil, e eu fui lá visitar, e aquela moça, aquela senhora que morava nos Estados Unidos, ela estava na casa dos pais, aqui em Minas, Itajubá, né? Minas, né? Minas. Aí eu fui lá, irmãos, ela imaginava que era uma coisa, foi outra. Eu entrei pela noite conversando com um neto, um jovem que estava ali. E ele não gostava de crente e não gostava da fé. E nós entramos pela noite conversando e aquele jovem foi evangelizado. Ah, não gosta não. Ah, é? Deus é Senhor naquele coração. Tem um vazio do pecado, irmãos. Tem a destruição do pecado. E aí é a hora que nós temos que orar e jejuar para quando chegar lá, você vai falar em nome do Senhor e aquela pessoa não sabe o que é, mas deu vontade de ouvir. Por quê? Porque Deus é alimento e ela não sabe, mas ela precisa desse alimento. O que nós precisamos é iluminar. Nós fomos chamados para iluminar. Se você quiser saber se você ilumina, você está vendo o mal recuar onde você está. Aonde você habita, o mal tem que recuar, porque o reino de Deus chegou. Volto a dizer, não quer dizer que não vai ter mais problema, mas ali o reino de Deus chegou. Quantas vezes, irmãos, eu fui orar por pessoas e a pessoa disse, olha, eu estou me sentindo bem agora. Porque o reino de Deus chegou. Não é nada comigo, mas é com a mensagem que nós pregamos. Então, se aquela dor de cabeça é opressão de demônio, nós vamos saber agora, porque vai orar e vai passar. E se for enfermidade mesmo, Deus cure. Eu, essa semana, recebi um amigo meu, né, do tempo que eu me converti, dois outros amigos meus estavam com ele num lanche que a gente ia, e eles tiraram foto desse lanche, mandaram para mim, e aí aquele amigo que eu não via há tanto tempo, e eu me lembro, irmão, da experiência que eu passei com aquele amigo, que eu conheci a mãe dele, e aí a filha dele, irmã dele, aliás, desculpa, a irmã dele estava com a doença, estado terminal, e eu soube. Aí eu encontrei com a mãe daquela senhora, mãe daquele meu amigo também, aí eu disse para ela, ô minha irmã, eu gostaria de ir lá fazer uma visita, né? Vamos orar, vai que Deus cura, né? Vai que o Senhor Deus nos abençoa. Meus irmãos, eu falei aquilo e esqueci. Aí encontrei com ela de novo, eu disse, ô irmão Renato, eu estou esperando o dia que o senhor vai, porque conforme o senhor falou que Deus curaria a minha filha. Aí eu fiquei ouvindo, eu digo, irmãos, ela falou como que dizendo, o senhor garantiu que Deus ia curar. Aí eu me lembro, eu digo, meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. Eu disse, vai que Deus cura, porque nós vivemos nessa expectativa. Mas ela ouviu assim, Deus vai curar. Aí eu já corri para marcar o dia, né? Marquei o dia. Aí eu disse para Deus, eu digo, Senhor, tem misericórdia. A mulher entendeu que eu disse que o Senhor ia curar. E se o Senhor não curar, vai ficar dito que eu sou um falso profeta. Irmãos, pense no homem que correu para jejuar. E eu fui no jejum lá dos 3 dias ou mais naquela casa. E eu me lembro que eu disse para Deus, Senhor, eu nunca pedi tanto para o Senhor curar uma pessoa, mas eu gostaria muito que o Senhor ouvisse a minha oração e curasse essa menina. Irmãos, a menina foi curada mesmo. Foi fazer os exames para comprovar, comprovou, não tinha mais doença nenhuma. Os médicos disseram, ó, não tem jeito, leve para casa e cuide, dê para ela tudo que ela quiser.
A minha está viva até hoje, casou depois. Que coisa boa, que coisa boa. Mas assim, eu vou dizer para você uma coisa, por que eu estou citando isso? Eu estou citando para dizer o seguinte: o reino de Deus chegou. E Deus pode não curar, mas Ele nos sustentará. E quantas vezes eu vi isso acontecer? O maior ganho é a salvação. E aqui, meus irmãos, o texto está dizendo, porque não há algo oculto que não seja revelado. Em especial nesse texto, está sendo dito, Deus não fez para deixar escondido. Se você estiver se esquivando de fazer a vontade de Deus, você está se esquivando do propósito que Deus idealizou para você. E não venha dizer que a culpa é de fulano, porque isso aí é um procedimento de Adão, que transferiu a culpa dele para Eva. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor Deus enche o nosso coração. E o verso 18, portanto, vede como ouvis. E eu encerro, irmãos, dizendo que muitas pessoas ouviam errado. Muitas pessoas que estavam ali ouviam a palavra de forma superficial. Eu vim aqui só ver como é que é o pregador. Outros diziam, não, eu vou ouvir e tal, vamos ver. Mas nenhuma dessas permaneceu. Como que você tem ouvido a palavra de Deus? Como é que você tem ouvido? Irmãos, é incrível. Você vai encontrar pessoas que ouvem para criticar, só para tecer crítica. Pessoa que está aqui ouvindo, mas ela tem o pensamento dela. Tem um pensamento dela. Essas pessoas não permanecerão. Aí eu pergunto, você tem condições de olhar para um lado e para o outro e ver que fulano que estava talvez não estará? Você entendeu os mistérios do reino? Você entendeu? Se alguém quiser fazer da própria forma, não conseguirá fazê-lo. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. Fique de pé. E o texto termina falando que quem recebe, qualquer que não tiver, qualquer que tiver, lhe será dado. E qualquer que não tiver, até o que parece lhe ter, será tirado. O que Jesus estava se referindo? Estava se referindo àquele que recebeu de forma superficial. Ele não tinha nada. E aquilo que parecia ter, a palavra foi tirada. Deus nos livre disso, amém, irmãos? Aquele que recebeu em terreno pedregoso, veio a pressão, aquilo que parecia ter, foi tirado. E também o terceiro caso, mas aquele que recebeu a palavra com o coração honesto e bom, o que foi dado, foi agora multiplicado ainda mais. Qualquer que tiver, lhe será dado. O que ele tinha era um coração honesto e bom, um coração que reteve a palavra, então lhe foi dado. Que Deus encha o nosso coração com essa palavra. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos tanto, Senhor. Nós precisamos tanto da Tua palavra. E nós sabemos, Senhor, que nós muitas vezes estamos aparentemente disponíveis. Aparentemente nós estamos desejosos, mas é só de boca, Senhor. Nós não sabemos a verdade do nosso coração, que muitas vezes está com a motivação errada. Senhor, livra-nos de nós mesmos, converta o nosso coração, converta a nossa vida, Pai. Dai-nos anseio por Ti, vontade, Senhor.
de nos mantermos contigo, que nós venhamos a ter a caminhada perseverante dos discípulos, que nós recebamos em nós a tua palavra e venhamos a permanecer e ela venha dar muito fruto, que isso seja levantado do meio que nós vivemos, que o reino de Deus seja manifesto às pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém. Levante as suas mãos.